Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é valorização do patrimônio através da manutenção predial. Os nossos convidados de hoje são Ronaldo Sá, uma das principais referências em aspectos técnicos na gestão de condomínio. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E a síndica profissional e advogada Gláucia La Regina, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Ronaldo, começar com você. Realmente, uma manutenção predial bem feita, correta, ela valoriza o patrimônio? Ricardo, esse é um assunto que realmente ele tem passado muito em pauta e tem ganhado cada vez mais importância. Com a situação que nós vivemos hoje, onde vender um imóvel está muito complicado, isso está ganhando cada vez mais ênfase e as pessoas estão questionando o síndico sobre desvalorização. O que eu preciso passar para vocês? Um imóvel do qual não tem a manutenção realizada de forma correta, de acordo com as normas e seguindo todos os preceitos técnicos, tende a ocasionar no condomínio uma desvalorização com o passar do tempo. Esse percentual varia muito de região para região, mas de um modo genérico, uma coisa que eu posso falar é o seguinte: um imóvel em 3 anos, do qual não tem uma manutenção realizada, ele chega a desvalorizar 15%. Você está falando fora do custo, porque uma manutenção mal feita tem custos maiores. Fora esse custo maior, você tem uma desvalorização também do patrimônio. Do patrimônio considerável. Exatamente. Eu vou até fugir de você um pouquinho, trazer para a nossa síndica. Você é síndica, você tem uma experiência aí de segmento e você também é atenta ao mercado. Você percebe na prática essa diferença de condomínios que tem uma manutenção correta, que tem um aspecto mais bonito, de ele realmente ser mais valorizado do que os demais? Com certeza, Ricardo. A gente percebe que um condomínio em que o síndico é atuante e faz as manutenções devidas, inclusive os próprios moradores ficam mais felizes, ficam mais contentes porque eles estão morando num lugar bonito, agradável, com maior qualidade de vida. E as pessoas que vêm visitar o condomínio também. Então aquele condomínio fica bem visto. Um condomínio que não recebe manutenção acaba virando o mico da rua. Né? Acaba sendo o patinho feio. Nossa, aquele prédio todo decadente, aquele prédio. Então assim, fica mais difícil de vender, como você mesmo disse. Né? As pessoas não querem comprar o mico da rua, desvaloriza muito, né? E ele fica com aquela pecha de mico realmente. Ronaldo, voltando aqui. Vamos falar de desvalorização. Quando a gente fala de valorização, a gente está falando também de desvalorização. O que desvaloriza com a falta da manutenção? Quais pontos práticos a gente pode citar? Bom, vamos dividir de 2 maneiras. Por exemplo, um prédio novo. O condomínio acabou de receber e ele está em garantia. O síndico, quando ele assume, ele recebe um manual das áreas comuns. E como deve ser feita a manutenção. E como deve ser feita a manutenção. No caso do condomínio não seguir aquele manual da entrega, ele perde as garantias. E hoje em dia a construtora ou as construtoras têm batido bastante nisso. Com certeza. Aquela velha história que muitos síndicos faziam, que chegava a 4 anos e 10 meses, contratava um perito, fazia um laudo e questionava um monte de coisa da construtora, isso mudou. Hoje, se você não realizar as manutenções, você não tem direito à garantia. E aí sim, você, um edifício que perdeu as garantias pela não realização das manutenções, fez com que o patrimônio do morador se desvalorize automaticamente. Porque muitas vezes o condomínio não tem investimento para aquilo, né? Vamos dizer que é uma coisa de grande porte. Então a gente está falando de uma manutenção, às vezes, de R$1 milhão. O condomínio não consegue arrecadar para fazer aquilo que deve ser feito por um vício de construção ou por um erro da manutenção que proporcionou esse problema. E aí não é feito, o condomínio começa, aí cai no mico, né? Ah, que condomínio? Aquele que você anda e as pedras mexem, que parece que está num terremoto. E aí já vou trazer de novo para a Gláucia. Você já vivenciou alguma coisa similar a isso? Você já teve essa experiência? Já vivenciei, mas antes de contar eu quero pegar um gancho aqui. Você tem toda a razão, né? Mas é muito difícil muitas vezes você conscientizar
o morador que você, num prédio novo, você precisa fazer manutenção. Mas é como? Está novo. O que eu costumo dizer para o morador? Olha, você compra um carro 0 km, você não tem uma revisão obrigatória com 10 mil? Você não tem uma revisão obrigatória com 20 mil? O teu carro está novo, mas se você não fizer essa revisão, você vai perder a garantia do seu automóvel, não é isso? O prédio é a mesma coisa. Claro, é muito maior o que você precisa fazer num condomínio. São vários sistemas, né? O Ronaldo sabe bem. Mas você também precisa fazer todas as revisões, que são as manutenções. Senão você vai perder suas garantias. O prédio está novo, o carro está novo. Mas você vai deixar, por exemplo, o seu freio chegar no limite, você vai ficar sem freio e você vai bater o carro para depois você trocar o freio? Não, você vai trocar antes. Você vai falar um pouco mais para frente da questão de conscientização com os moradores ou com o corpo diretivo e contar o case. Mas eu vou voltar de novo para o Ronaldo para falar uma coisa. Em sala de aula, você falou aqui 4 anos e 10 meses vai atrás de um perito para fazer. Eu sempre indico que após a entrega, logo com a entrega, chama-se um perito para você ter esses vícios, esses erros de construção. Eu falo que todo condomínio ele é entregue com vício de construção, com problemas. Alguns poucos, alguns médios e alguns com bastante problema. Mas essa minha sugestão, indicação em sala de aula, você considera correta? E a partir dela, como que a gente deve fazer para ter um plano de manutenção correto? Perfeito, Ricardo. O recebimento das áreas comuns não é um ato do qual um leigo, uma pessoa que não é especialista, possa simplesmente olhar e falar, está de acordo. Nós também recomendamos que isso seja feito com um profissional habilitado. Ele que conhece todas as mazelas e uma coisa que é muito importante, o síndico ou o conselho está naquele momento de felicidade de estar recebendo o seu apartamento e algumas coisas ele releva. Já um profissional habilitado não, ele é frio e galgado em norma técnica, galgado nos preceitos da engenharia. Então aí sim você tem um documento oficial com um profissional habilitado que define o que está de acordo e o que não está de acordo, inclusive com relação àquilo que a pessoa comprou. Porque quando você está comprando um imóvel, você recebe um memorial descritivo. Já aconteceu em ações que eu faço, realizando esse trabalho, que o memorial descritivo falava que a recepção ia ser toda em mármore. Eu cheguei lá, era granito. Granito tem um preço, mármore tem outro. Ou seja, vendeu uma coisa e entregou outra. Você falou uma coisa que é o seguinte, você falou, a gente tem que fazer a manutenção correta para não perder a garantia. Sim. Mas também esse perito inicial, muitas vezes ele te preserva de que a própria construtora haja de má fé e diga que aquele problema foi por conta de uma manutenção incorreta. Então aquele perito já identifica algum problema, dei um exemplo aqui do piso, que o piso está saltando, por exemplo. A construtora pode falar, não, isso aqui foi uma manutenção incorreta porque você usou um material que não deveria usar na limpeza. Uma VAP. Uma VAP, por exemplo. Mas quando você tem um profissional habilitado e ele no primeiro mês ou nos primeiros dias passa que aquele já é um problema, ele é um engenheiro, que já é um problema, é muito mais fácil você negociar com a construtora e lá na frente você brigar juridicamente também, se for necessário. Por incrível que pareça, isso está muito bem documentado, muitas pessoas não sabem, mas a norma, a 5674, que é a norma de manutenção, do qual eu tive o prazer de participar da elaboração dela, deixa bem claro e preconiza que um profissional habilitado, baseado nesses documentos, ele cria um plano de manutenção. Então, baseado nas manutenções do qual a construtora indicou, somado com o conhecimento dele, ele cria um plano de manutenção e as ações acontecem de forma ordenada, preventivamente, planejada, não antes de quebrar e fazendo a reserva financeira necessária. Eu vou falar de plano de manutenção no segundo bloco, vou voltar aqui para a Gláucia. Você falou que tinha um caso, que você falou que eu perguntei, você falou que tem. Você podia contar para a gente? Tem um caso, é um condomínio que foi construído em 1975, tá? 1975 era a data da OBITS e era a data do último AVCB. Né? Então, o centro de medição eram cartuchos instalados num madeirite onde escorria água. Né? E fora isso, o prédio estava totalmente abandonado. Né? 3 unidades à venda, não conseguiam ser vendidas, num bairro nobre de São Paulo, um apartamento por andar, apenas 10 unidades, e o apartamento era o mico da rua. Né? O prédio era o mico da rua. Bom, nós fomos fazendo as reformas com planejamento, né, muito bem feito,
E aí você precisa ter também uma assistência de um técnico especializado para você priorizar o que você vai fazer, porque não tinha porta-corta-fogo. Imagina que o prédio estava totalmente abandonado. Foi praticamente um retrofit. Então você tem que ter um planejamento financeiro e um planejamento estratégico com um especialista para você ir fazendo todas as prioridades, você cumprindo todas as leis e as regulamentações. Demorou um certo tempo para você conseguir fazer. Ainda estamos em reforma, para você ter uma ideia. Mas o imóvel já tem outro valor. As 3 unidades, quando a gente fez a reforma principal do térreo, foram imediatamente vendidas, né? E o apartamento ficou, não é mais o mico da rua, Sim. né? Ficou super valorizado. Todo mundo que passa lá e fala assim, puxa vida, essa reforma demorou, mas olha, ficou excelente. Né? E ainda temos uma área grande de um piso intermediário de lazer que estamos fazendo. Nós fizemos reforma de telhado, absolutamente tudo. Legal. Eu tenho 2 coisas que eu quero tratar com vocês principais. Eu vou jogar para o segundo bloco, tá? Que é dicas efetivas de um plano de manutenção, como realizar, a gente falou um pouco de teoria, mas eu quero entrar na prática, e como quebrar essa barreira com o condômino, que é ele que aprova, às vezes, o investimento financeiro e não custo, né? E eu queria abordar esses 2 temas com vocês. Antes disso, olho na tela, síndico de sucesso. Oi, eu sou o Arnaldo Dorna, eu sou síndico profissional na cidade de São Paulo e atuo na região da Avenida Paulista. O meu início como síndico profissional ocorreu da seguinte maneira. Eu estava indignado com diversos problemas que vinham acontecendo no condomínio e eu queria entender um pouco mais para saber exatamente o porquê da dificuldade de se resolver um problema que aparentemente era simples. Foi quando eu me candidatei a conselheiro. Na sequência, fui eleito a subsíndico e senti a necessidade de me profissionalizar. Realizei um curso de síndico profissional, na sequência recebi um convite para atuar como síndico profissional em um condomínio. Fui eleito e hoje estou na minha primeira gestão. A necessidade do síndico profissional se qualificar envolve tanto a parte administrativa quanto a parte jurídica. Não só essas áreas, mas acredito que sejam as principais. O síndico responde civil e criminalmente pelo condomínio. Com isso vem a necessidade de uma boa qualificação para garantir ou reduzir todos os riscos para o condomínio. Atualmente eu atendo 4 condomínios e a minha pretensão para os próximos 12 meses seria adquirir mais 2 condomínios, garantindo a qualidade sem perder a eficiência. O síndico profissional precisa de 2 coisas para ser bem sucedido: transparência e dedicação, sem contar a honestidade, que é primordial para uma boa gestão. Bom, estamos de volta. Já deixei algumas dúvidas no ar que a gente vai tratar no segundo bloco. E você que está em casa, não perca no próximo bloco essas e outras dúvidas para como fazer da manutenção predial a valorização do seu patrimônio. Até lá!